Olá, sejam bem-vindos ao canal Mentes Curiosas, e hoje vamos falar sobre o espaço. O espaço é hoje visto como a fronteira final, uma imensidão fascinante que estamos apenas começando a entender. Além de incrivelmente vasto, existem vários eventos misteriosos que a ciência não consegue explicar. Por exemplo, você já ouviu falar do rugido espacial vindo dos confins do universo? Ou um objeto misterioso que aparentemente está seguindo a Terra? E por que existe um vazio gigante de 250 milhões de anos-luzes no meio do espaço? Ficou curioso? Então vamos observar os 5 maiores mistérios do espaço que a ciência não conseguiu desvendar. Número 5. A matéria perdida. O que você faz quando não consegue encontrar a metade da matéria visível do universo? O modelo atual do universo, em teoria, é composto por 95% de matéria e energia escura. E antes de qualquer coisa, este tipo de matéria e energia são algo que a ciência ainda está começando a entender. Os 5% restantes são referentes a tudo que conhecemos. A matéria que é responsável por galáxias, sistemas solares, estrelas, planetas, eu, você e tudo mais. Esta matéria é conhecida como matéria bariônica, que é composta principalmente por prótons, nêutrons e elétrons. Porém, se o modelo atual do Big Bang estiver certo, deveria existir ao menos o dobro de matéria bariônica do que podemos detectar atualmente. Então, onde estaria toda essa matéria? Será que superestimamos a quantidade que deveria estar presente no universo? Será que forças desconhecidas do Big Bang de alguma forma fizeram toda essa matéria desaparecer? Cientistas inicialmente acreditaram que parte dessa matéria não detectada está localizada em gases difundidos entre galáxias. Essa teoria ganhou força quando o telescópio Chandra X-ray detectou que a nossa própria galáxia, a Via Láctea, está cercada em uma nuvem de gás de centenas de milhares de anos-luz de diâmetro. Acredita-se que essa nuvem de gás tenha matéria equivalente à quantidade de estrelas que existem atualmente na Via Láctea. Ainda não se sabe ao certo se essas nuvens de gases são toda a matéria não detectada. Porém, se for verdade, estamos procurando na direção errada. E se parte dessa matéria não detectada estava tão próxima e escondida perto da nossa galáxia, o que mais pode estar escondido e prestes a ser descoberto na imensidão do espaço? Número 4. Os raios cósmicos supercarregados. Na vastidão do Polo Sul está um dos postos científicos mais importantes para a pesquisa sobre partículas, o posto de observação de neutrinos IceCube. O papel desse posto de observação é detectar as partículas chamadas de neutrinos, para estudar o seu comportamento e funcionamento. Mas logo após a sua construção em 2010, o posto descobriu algo bem intrigante. O observatório é constantemente bombardeado com grande quantidade de sinais vindos do espaço, enquanto a maioria destes é considerado como background noise, ou seja, sinais emitidos a partir das reverberações do Big Bang. Uma certa quantidade de sinais foi considerada muito intrigante para ser ignorada. O observatório notou que quantidades enormes de raios cósmicos estavam atingindo uma região específica no hemisfério sul da Terra. A teoria é que estrelas, quando se tornam supernovas, emitem os raios cósmicos e alguns viajam pelo espaço até a Terra. Mas quando esses raios atingem o planeta, eles já perderam grande parte de sua energia, pois viajam por centenas de milhares de anos-luz. Os raios cósmicos detectados pelo observatório são muito poderosos para ter origem a partir de uma supernova, especialmente porque eventos assim ocorrem a distâncias muito grandes da Terra, e eles foram detectados por laboratórios em uma frequência alarmante nos últimos anos. Então, de onde eles estão vindo? O que está acontecendo para gerar raios cósmicos tão fortes? Alguns acreditam que a origem desses raios seja de objetos que não foram detectados antes ou buracos negros supermassivos, enquanto outros, com um pouco mais de criatividade, acreditam que civilizações extraterrestres possam estar manipulando esses sinais para fazer contato com a raça humana de alguma forma. A segunda opção é um pouco criativa demais, porém, a origem desses raios talvez não seja a pergunta mais importante a ser feita. Sabemos que a exposição a raios cósmicos podem causar problemas de saúde para astronautas. Então, o que aconteceria se mais desses raios estivessem a caminho que possam afetar pessoas aqui na Terra? Partículas carregadas podem afetar diretamente fenômenos naturais, como vulcões e terremotos. Então poderíamos ver no futuro um aumento de catástrofes naturais ocorrendo no planeta. E além disso, partículas altamente carregadas podem alterar o comportamento de seres vivos. Humanos e animais podem até ter suas emoções e percepções cognitivas alteradas por uma descarga de raios cósmicos. Número 3. O vazio de Boötes. Muitas vezes, os maiores mistérios são feitos não pela presença de algo, porém pela ausência de algo que deveria estar ali. Este é o caso quando você observa o céu noturno e presencia o local mais assustador do universo. Esta região foi descoberta pelo astrônomo Richard Kirchner em 1981.
e é descrita como uma área de aproximadamente 250 milhões de anos-luz de diâmetro, que basicamente é um grande vazio. Esta região está a 700 milhões de anos-luz de distância da Terra e é localizada perto da constelação de Boötes. Menos de 60 galáxias foram encontradas nesse vazio, porém, dado o seu tamanho, astrônomos estimam que deveriam estar ali pelo menos 10.000 galáxias, o que poderia criar um vazio tão grande no espaço. Quanta força seria necessária para apagar uma região tão vasta? Existe uma razão para estrelas e galáxias não existirem nessa região? O vazio de Boötes é o maior detectado no universo e não existe atualmente uma explicação de como ou por que o vazio existe. Uma das mais interessantes e loucas teorias da existência dessa região é que foi um resultado da presença de uma civilização avançada. A escala Kardashev é um método de medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização de acordo com a quantidade de energia que a mesma em questão consegue utilizar a partir de estrelas e do universo ao seu redor. Uma civilização teorizada no mais alto nível dessa escala teria, teoricamente, a habilidade de gerar energia diretamente de estrelas com um mecanismo chamado de esfera Dyson, que é capaz de extrair a energia de galáxias. Será que foi o que aconteceu com o vazio de Boötes? Por causa da estranha forma esférica do vazio, algum tipo de energia uniforme definitivamente foi aplicada nessa região. Seja por origem natural ou intervenções de civilizações desconhecidas, a presença dessa região fez muitos astrônomos reavaliarem a ideia de como a nossa galáxia foi formada. Número 2. O rugido do espaço. Em 2006, a NASA enviou um balão com uma sonda para as mais altas camadas da atmosfera, procurando detectar a radiação de estrelas e outros objetos distantes no espaço, pois nessa altitude, teriam certeza de que não seriam afetados ou distorcidos pelos sinais emitidos na Terra. Em vez disso, detectaram algo incrível e inesperado. A sonda detectou um som sinistro, um ruído que era 6 vezes maior do que o esperado no vácuo do espaço. Todos os objetos no espaço, incluindo estrelas, buracos negros, galáxias e planetas, emitem sons e esta é a forma de detectarmos objetos que estão muito longe para serem detectados através da luz. Porém, baseado no tamanho dos sinais detectados pela sonda que a NASA descreveu como rugido, esse objeto seria algo tão grande que poderia ser considerado fundamental e potencialmente revolucionário em termos de como entendemos o universo. A NASA concluiu então que o som não tem como origem estrelas ou buracos negros supermassivos, não tem origem na nossa própria galáxia e não tem como ter sido originado por nada que temos conhecimento no universo atualmente. Nada no universo conhecido pode criar um sinal de rádio dessa magnitude. E um dos responsáveis pelo projeto de enviar o balão com a sonda mencionou que a energia necessária para criar um sinal dessa magnitude é incompreensível. Então temos um cientista da NASA, que é responsável por grande parte dos projetos e avanços na astronomia atual, afirmando que a origem desse sinal de rádio é incompreensível. Este é o tamanho do mistério que é o rugido do espaço. É importante notar que os sinais emitidos pelo espaço devem ser transformados em equipamentos na Terra para torná-los sinais audíveis. A NASA descreveu esse evento como a descoberta de algo e nada ao mesmo tempo, pois o rugido do espaço cobre outros sinais que eram o objetivo original da missão. Será que esse som é um fenômeno natural? Ou será que alguém está bloqueando a partir desse som de propósito? Atualmente não existe nenhuma explicação oficial para o rugido do espaço, mas algumas teorias sugerem que este possa ter origem a partir dos sons da expansão do universo. E o número 1, a sonda desconhecida. Em novembro de 1991, o astrônomo James Scotty, da Universidade do Arizona, estava pesquisando o espaço à procura de asteroides, quando ele descobriu algo passando pelo sistema solar que não parecia com nada que ele já tinha visto antes. James Scotty rastreou o objeto e o investigou a fundo, descobrindo que o objeto media apenas 10 metros, emitia em constantes níveis de brilho e estava rotacionando de forma peculiar muito diferente de um asteroide qualquer. Ele então descobriu que o objeto agora chamado de 1991 VG estava orbitando o Sol de uma forma que era incrivelmente similar à da Terra. Scott continuou rastreando o objeto por vários dias e descobriu para sua surpresa que 1991 VG iria passar relativamente perto da Terra dentro de um mês. Quando falamos relativamente perto, estamos falando de 280 mil milhas de distância da Terra, que para um objeto deste tamanho é bem perto. Perto demais para a maioria dos asteroides, pois nessa distância, os objetos tendem a se desintegrar na atmosfera, ou cair no solo terrestre, ou terem sua órbita completamente alterada pelo efeito da gravidade da Terra sobre a trajetória do objeto. Mas não 1991 VG. Depois de mais investigações, Scott descobriu que o objeto já havia passado pela Terra em 1975
e que 1991 não seria a primeira nem a última vez que este objeto misterioso iria nos visitar. Então seria isto apenas um asteroide ou algo totalmente diferente? As primeiras investigações tinham como base que o objeto era parte de equipamentos de foguetes descartados no espaço, que poderia ter sido utilizado nas primeiras missões espaciais soviéticas. Mas como existiam tão poucos desses equipamentos antes de 1975, foi bem fácil descartar a ideia de objetos feitos pelo homem. Até hoje ninguém sabe o que o objeto 1991 realmente é, mas alguns sugerem que seja de origem alien, pois qualquer objeto que não tenha sua própria propulsão teria sido afetado pela gravidade da Terra, o que não é o caso do 1991 VG, pois sua órbita permanece intacta, mesmo passando pela Terra. Então, o que seria o 1991 VG? Seria de origem de uma civilização avançada para nos observar? Em 2017 é previsto que esse objeto vá passar novamente perto da Terra, 25 anos depois de sua última passagem. Esta pode ser, finalmente, a oportunidade de se descobrir o que esse objeto tão misterioso é de verdade. E estes foram os 5 mistérios do universo. Ficou curioso? Se gostou do vídeo, deixe um like, pois isso ajuda muito o canal. E se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tudo de melhor sempre e até a próxima!